A escola de Frankfurt foi uma espécie de posto avançado na América do socialismo europeu. William Eisenberg, com mais alguns bolcheviques, fundou a escola de Frankfurt. Os dois principais membros são Herbert Marcuse e Franz Neumann. Franz Neumann era na verdade um agente soviético. Seu propósito era dominar todo o sistema educacional do Ocidente e particularmente dos Estados Unidos. Bertrand Russell, que trabalhou com a escola de Frankfurt, disse: usando técnicas psicológicas para ensinar as crianças, seremos capazes de produzir uma convicção inabalável de que a neve é preta. Eles estabeleceram uma escola aqui. Com a ajuda de John Dewey, ele traz estes alemães para a América em 1933, e despeja-os em Princeton, Berkeley e Brandeis, para ir atrás da educação e mídia. Os objetivos eram o ensino da homossexualidade e sexualidade para as crianças, a promoção do consumo excessivo de álcool e, o maior de todos, a destruição da religião nos Estados Unidos. Eles basicamente iniciaram a deterioração da sociedade. William Eisenberg disse: nós vamos fazer o Ocidente tão corrupto, a ponto de ferir. Eu amo passar o tempo com minha família. 04 de julho, beisebol e torta de maçã. E minha mente não consegue sequer compreender que havia grupos de intelectuais nos anos 30 conspirando e planejando como eles fariam a América tão corrupta a ponto de ferir. Há certas linhas e limites, e a esquerda sempre os empurra tão forte e longe quanto podem, e vão proteger qualquer pornógrafo, qualquer depravado, qualquer forma cultural negativa que encontrarem, para basicamente degradar a cultura. E isso se alinha com o feminismo de hoje, um desejo da escola de Frankfurt, para destruir uma sociedade patriarcal para uma sociedade matriarcal. Em outras palavras, remover o pai como provedor amoroso, disciplinador, discipulador, líder de sua casa, onde você incute virtudes, integridade e modéstia, que foi desmantelada de propósito, porque se pudessem destruir a família, poderiam destruir uma nação. E em vez de ter um pai que lidera, discípula, protege a casa e dá provisão à família, o governo toma seu lugar como um estado babá. A escola de Frankfurt desenvolveu o conceito de marxismo cultural. Você penetra a cultura, assume seu comando, e então todo o resto se seguirá. Eles fizeram isso e hoje nós temos a revolução cultural completa. Tanto que os americanos estão familiarizados com a frase faça amor, não faça guerra, que na verdade é de Herbert Marcuse da escola de Frankfurt. Então eles foram atrás da educação, da mídia, e foram muito bem sucedidos na mudança de visão do mundo inteiro, sobre os americanos, o que eles chamam de politicamente correto. Mas na verdade é o marxismo cultural, com o objetivo de destruir o cristianismo, criar o caos e então seguir para seu objetivo final, do marxismo cultural ao marxismo tradicional, que é o socialismo. A maior parte da estratégia para refazer a América desde dentro começou com Antônio Gramsci, que escreveu mais de 2.000 páginas na década de 30 explicando como derrubar a cultura judaico-cristã desde dentro. O plano que ele sugeriu é o foco principal da esquerda desde então. Antônio Gramsci foi um filósofo neo-marxista. Antônio Gramsci era um comunista italiano. Gramsci é provavelmente o maior causador de problemas no mundo. Ele provavelmente é mais responsável pelos nossos males sociais do que qualquer outra pessoa no planeta. Ele sabia da importância de minar a moral e o caráter de nosso país. Como a América tinha uma forte herança cristã, eles tinham que atacar a cultura, mudar a cultura. Até mesmo inserir pornografia em áreas que as pessoas normalmente não aceitariam. Ele disse: nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar a sua música, sua arte e sua literatura contra eles próprios. Isso significa penetrar nas universidades. Você escreve os livros, os romances, a poesia, a música, a crítica literária. E controlando a cultura, você pode mudar o pensamento das gerações seguintes. Ele diferia de Marx, em vez de, por exemplo, destruir a igreja ou outras instituições básicas. Ele disse para infiltrá-las e usá-las para mudar a cultura. O que Gramsci dizia é que a maneira que o governo
e a sociedade se perpetuam. É através das igrejas, porque elas estabelecem os padrões e moldam a vida das pessoas. As regras e como as famílias deviam ser estruturadas. Ele não queria uma revolução nas ruas, que seria derrubada pela polícia no dia seguinte. Ele queria mudar a sociedade a longo prazo, para que a revolução acontecesse sem que percebêssemos. Os comunistas têm sido muito eficazes na promoção de sua ideologia, em Hollywood e nos meios de comunicação de massa. E eu acho que ele estava certo, foi exatamente o que aconteceu. É o que tem funcionado e está funcionando agora. E é daí que vem muitas pessoas. E essa é a grande história de sucesso do comunismo nos últimos 50 anos. São os professores, educadores e os jornalistas, que são a tropa de choque de Gramsci do futuro. E um dos principais discípulos de Gramsci, Saul Alinsky, tornou-se um dos mais influentes radicais da década de 60. Saul Alinsky era um radical de destaque na Chicago dos anos 30. Ele trabalhou de perto com o Partido Comunista. Ele costumava treinar com rifle no campo de tiro com Leon Desprez, que mais tarde foi um mentor de Barack Obama. E eles treinavam tiro porque sabiam que a revolução estava próxima. Mas ela não veio então, eles tiveram que ser um pouco mais sutis. Saul Alinsky foi chamado por um organizador comunitário para criar agitação. Ele disse: você será acusado de ser um agitador, e isso é exatamente o que você é, ponto. Ele queria os pobres e os ricos brigando uns com os outros. Até que um dia eu estava assistindo a um filme antigo, sobre a Segunda Guerra Mundial, e eu percebi que o que a esquerda tem feito na América é colocar pobres contra ricos, negros contra brancos, e jovens contra velhos. É a mesma tática usada por Hitler para desunificar a Alemanha. Veja, eles sabiam que não eram fortes o suficiente para conquistar um país unificado. Então eles separaram a Alemanha em pequenos grupos. Eles usaram o preconceito como arma para paralisar o país. Lembre-se disso quando ouvir esse tipo de conversa. Alguém vai ganhar algo com isso, e não vai ser você. E eles usam o conflito como justificativa por mais governo, para parar o caos. Então, eles criam o caos, e então se apresentam como solução para o caos. E como o Dr. Schleifer disse, uma vez que este caos vem, a maioria das pessoas vai ceder ao autoritarismo, porque eles não querem o caos. Seu livro era uma espécie de manual de campo para estas organizações ativistas, onde o presidente Obama estudou e ensinou em cursos por 4 anos em Chicago como organizador de comunidades para a ACOB. Como eu estava lendo regras para radicais, para ver de onde Obama vinha, fui dar uma olhada na dedicatória no começo do livro. E vejam o que eu encontrei. E que não esqueçamos, pelo menos um reconhecimento rápido. Com o primeiro radical conhecido pelo homem, que se rebelou contra o establishment e fez isso de forma tão eficaz, que pelo menos ganhou seu próprio reino, Lúcifer. Saul Alinsky e Antônio Gramsci influenciaram incrivelmente o nosso presidente e nossa sociedade. E ele dedica seu livro abertamente a Lúcifer, Satanás. Acho que isso diz mais sobre onde suas ideias e planos são baseados do que qualquer outra coisa. Você perguntou qual o impacto de Saul Alinsky sobre o movimento de esquerda hoje. Ele, basicamente, o define. Saul Alinsky pegou as melhores ideias de Gramsci e da socialista Fabiana, as combinou, reembalou e vendeu-as aos radicais dos anos 60. Depois de estudar Alinsky e Gerd Cloud e sua esposa Frances Fox Piven, criaram o que é conhecido hoje como a estratégia Cloud-Piven. A ideia era basicamente para destruir a sociedade, ou destruir o capitalismo. Eles precisavam sobrecarregar o sistema. A ideia era fazer com que todo mundo dependesse do Estado. Fazer com que toda pessoa, de alguma maneira, mamasse as tetas do governo. Isso foi chamado de estratégia de crise. E tornou-se muito conhecido por ativistas e radicais nos anos 60.
Eles publicaram um artigo em maio de 1966 da revista Nation, chamado O Peso dos Pobres, em que delinearam sua estratégia. Rapke leu esse artigo e criou o que hoje conhecemos como Acorn. E, claro, Claudia Piven estava estudando Saul Alinsky. Então Antônio Gramsci nos dá Saul Alinsky. Saul Alinsky nos dá a estratégia Claudia Piven, que diz: vamos colapsar a economia americana através da implementação de direitos para tanta gente que o estado de bem-estar social vai rir. Ele, Rapke, estudou a estratégia Claudia Piven. Ele criou a Acorn. E, claro, Acorn deu-nos Obama. E para mostrar como o mundo é pequeno, Wade Rapke, que criou a Acorn, foi o organizador do projeto de resistência da SDS, grupo criado pelos Fabianos. Eles usaram essa estratégia para expandir a lista de eleitores, para expandir a lista de assistidos pelo Estado, e usarão sempre que puderem, basicamente, só para sobrecarregar o sistema, para aumentar a carga fiscal sobre a classe média, e levar o capitalismo um passo mais próximo da destruição. Eu acho que nós não devemos nos surpreender, que ainda tenhamos fronteiras abertas, que tanta gente seja dependente do governo, e que a esquerda continue promovendo esses programas. Quanto tudo que eles têm feito é isolar as famílias negras americanas, e criado ciclos contínuos de pobreza. O último grupo que tem trabalhado ao lado dos socialistas fabianos e da Escola de Frankfurt, utilizando a abordagem de Gramsci, é o Partido Comunista Americano. Provavelmente, o livro mais importante sobre este assunto é o livro Em Direção à América Soviética, de William Z. Foster. Ele próprio era o chefe do Partido Comunista. Ele se candidatou para presidente dos Estados Unidos em 1932, mas no livro Em Direção à América Soviética ele literalmente estabelece, a cada capítulo, o que é necessário para construir uma USSA. E não apenas uma União Soviética. Dois dos movimentos que eles começaram nos Estados Unidos têm desempenhado um papel significativo na destruição das nossas famílias e em acabar com a nossa moralidade. O movimento feminista. Betty Friedan é tida como a criadora do movimento feminista no país. O objetivo real era atacar as donas de casa em tempo integral, para tirá-las de casa, para fazê-las pensar que viviam vidas tristes, para fazer as mulheres se sentirem vítimas. É a ciência da vitimologia. E isso é tão lamentável, porque a mulher americana é a classe mais privilegiada que já viveu na face da Terra. E dizer que elas são vítimas de um patriarcado opressivo e injusto é uma grande mentira. Mas, infelizmente, é o que eles têm ensinado às mulheres jovens já há muito tempo. Enquanto Betty Friedan promovia seu livro A Mística Feminina, ela dava a entender que era uma dona de casa frustrada e só ajudar outras mulheres. Mas mais tarde, na década de 90, descobriu-se que ela era na verdade uma propagandista radical do Partido Comunista e uma dedicada defensora de Stalin. Então, quando ela havia descrito a família americana como um campo de concentração confortável, não foi por causa de sua experiência em casa, era porque ela estava apenas fazendo a sua parte para desmantelar as nossas famílias. O movimento homossexual. Eu sou um estudante do comunismo e os comunistas criaram grupos e sociedades diferentes. A sociedade que eles criaram para promover a homossexualidade nos Estados Unidos foi chamada de Sociedade Mattachine, e foi fundada por Henry Rey, um dos principais membros do Partido Comunista. Então, já que eu estava estudando e ensinando a questão do comunismo, bastava seguir pistas e de repente eu notei, o que é essa tal Mattachine? Eu nunca ouvi falar desta Sociedade Mattachine. Era a organização criada por Henry Rey para se infiltrar na cultura dos Estados Unidos, para tornar a homossexualidade normal. Sempre foi um movimento dominado pela esquerda. E todos esses movimentos ismos, você descobre que há um comunista ou socialista por trás de cada um deles. E você sempre encontra os alvos, que é basicamente a unidade da família tradicional. A guerra ainda está contra a família.
Se for no Manifesto Comunista de Karl Marx ler com atenção, a guerra é contra o que eles chamam de família burguesa, que era na verdade a família bíblica, pai, mãe e filho. Eles querem infiltrar através do casamento. Eles querem mudar a definição e significado do casamento, porque o caminho para essa utópica engenharia social está bloqueada pelos valores da nossa civilização cristã, que é ensinada através do casamento. E assim a esquerda só tem que destruir a família, porque se há algo que vai impedir que a esquerda realize sua agenda, são famílias nucleares saudáveis e fortes. Então, a partir da Sociedade Socialista Fabiana, a Escola de Frankfurt, Antônio Gramsci, e do Partido Comunista Americano, a partir destes quatro, você vai encontrar conexões para quase todas as pessoas e organizações esquerdistas dos Estados Unidos. A sua influência é inacreditável. Foi na década de 60, onde todos os grupos de esquerda pareceram notar que Antônio Gramsci estava certo. Em uma sociedade judaico-cristã, você nunca vai conseguir convencer as pessoas a se levantar numa revolução marxista e começar a matar uns aos outros. A única maneira de derrubar a cultura é penetrando as instituições e mudar as pessoas desde dentro. Por que eles são tão contra a moralidade? Acho que a maior surpresa que eu tive ao estudar esses quatro grupos foi ver que grande parte da sua agenda era tentar fazer de nós um povo imoral. Os comunistas sabiam já na década de 30. Desde então, e os esquerdistas sabem hoje, que se você quebrar as tradições culturais, as regras básicas de moralidade, então é muito mais fácil de manobrar as pessoas em diferentes direções, que são contrárias ao bem da sociedade. Eles perceberam que tudo faz parte da mesma estrutura. Suas ideologias trabalham juntas para destruir as famílias, para destruir a santidade da vida humana, o valor da vida humana, para destruir a ideia de que há um Deus a quem devemos prestar contas. Eles estão, na verdade, validando a visão de mundo judaico-cristã, pelas coisas que eles atacam, no esforço para destruir a nossa cultura que eles sabem que tem de perseguir as coisas que a cultura judaico-cristã mais honra e valoriza. Moralidade, crença em Deus, fé, importância da família, santidade da vida e do casamento. É incrível que os nossos inimigos tenham visto que a nossa moralidade é a nossa maior força, e ainda assim muitos americanos parecem não viram. Moralidade é ter o caráter de fazer o que se deve fazer, em vez do que você tem a liberdade de fazer. E essa é a única maneira que a liberdade funciona. Não se pode dar liberdade a um povo sem moralidade, ou eles irão se autodestruir. E é isso que vemos acontecer na América hoje. A base de tudo é liberdade e livre iniciativa são simplesmente fruto da árvore da moralidade. Nossos pais fundadores entenderam claramente este princípio. Nossos inimigos também. Nossa Constituição foi feita somente para um povo moral e religioso. É totalmente inadequada para o governo de qualquer outro. José Adams, segundo presidente dos Estados Unidos. Há um fato importante que precisamos encarar. Se Ronald Reagan fosse presidente, se tivéssemos impostos baixos e uma defesa nacional forte, o navio certamente não estaria naufragando tão rápido como ele está agora, mas ainda iria afundar. Uma economia em expansão não cuida dos maiores problemas que enfrentamos. 50% dos casamentos terminam em divórcio, 40% das crianças nascem fora do casamento, mais de 3 mil mulheres por dia abortam seus bebês, 19 milhões de novos casos por ano de doenças sexualmente transmissíveis. As escolas que ensinam às crianças que tudo é relativo, não há certo ou errado. E não para por aí. Eu li recentemente em nosso jornal local que nos últimos 12 meses, quase 7% dos estudantes do ensino médio no meu estado tentaram cometer suicídio. A nossa sociedade está caindo aos pedaços. Admitamos ou não.